Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com um comparativo nada usual. Pois é, você está acostumado a eu ter aqueles 11 itens para comparar um carro com o outro. Mas hoje a comparação não vai ser sobre os meus olhares, porque seria muito mais fácil e cômodo eu dizer para você, esse é melhor que esse, ou esse é melhor que esse, pronto e acabou. Hoje, quem vai fazer a comparação é você. Sim, você que é dono de um desses sedãs compactos. Eu sei que mercadologicamente o Onix vendeu 75 mil unidades em 2022, enquanto o HB20S aqui vendeu aproximadamente 26 mil unidades. Mas isso não faz com que você que está pensando em um sedã compacto não olhe para os dois com o mesmo carinho e com quase a mesma emoção. Por isso eu vim até aqui, a Hyundai Sinal, Avenida Zack Naik 1156, na zona norte de São Paulo, para conhecer um desses compradores de HB20S. E para minha surpresa, ele deixou aqui para vender o seminovo dele, que era um Onix Plus Premier. Essa história e o que fez ele trocar o Chevrolet pelo Hyundai e o que ele acha dos dois carros, muito além da minha ótica de andar com um carro e andar com outro, porque ele é um heavy user, você vê depois da vinheta. Solta aí, Johann Levi Strauss, Joãozinho Delarco. Vai! Pois é, meu caro amigo youtuber e espectador, estamos aqui com o Roberto. Roberto, seja bem-vindo à Hyundai Sinal. Obrigado pelo convite. Você que é um feliz proprietário agora de um HB20S, mas já teve uma experiência, não sei se boa ou se ruim, também com o Onix Plus, na versão Premier. Sim. Eu queria que você me contasse um pouco o que fez você voltar para a Hyundai, uma vez que você já teve um HB20S também da geração anterior. Sim, primeiro de tudo foi a parte de barulho, né? O HB20 ele é muito mais silencioso dentro do carro, você tem muito mais silêncio e você não ouve ruído do lado de fora. O próprio Onix eu tive muitos problemas que ele fazia muito barulho. Muito barulho, eu tinha que... Motor você escutava, chacoalhar você escutava, você tinha um processo ali de que era mais incômodo, né? Quando você precisava de certo silêncio dentro do carro, né? A outra coisa também foi a manutenção, né? O Onix tem um saiote, por ser mais rebaixado, ele tem um saiote embaixo de borracha, que toda vez que ia fazer a revisão, eu saía de lá com um saiote novo. E ele não dura 3 dias. Ele já arrebenta no meio, você já tem que ficar sempre trocando, toda vez que você precisa deixar ele com uma estética bonita. Porque sem o saiote ele fica com um gancho de metal muito feio. É sempre o que eu digo para vocês quando a gente dá as voltinhas na avaliação dos carros da Zona Norte. O piso aqui é bem maltratado, né? Exatamente. Tá cheio de buraco, de valeta e de lombada. E tem um carro que tem... Ainda que não macule o carro, o para-choque não raspa nada, mas tem essa sensação que está pegando alguma coisa, tira um pouco do prazer de andar, né? Sim, sim. Além de pegar, tira o prazer de andar e você escuta, né? Quando ele começa a chacoalhar e de tanto ficar pegando no saiote, o para-choque fica solto depois. Você tem que ficar encaixando ele, no final das contas. Não é uma experiência muito legal, não. E aí é uma coisa assim que você ia já arrumar ou você esperava a revisão para arrumarem? Quando soltava o para-choque era na hora. Mas na revisão, sempre na revisão eu tinha que ir lá e gastava X valor a mais por causa do saiote. E sempre reclamava que não fazia sentido você desenvolver um carro do qual você estava sempre precisando trocar uma peça que vinha de fábrica, né? Não faz sentido. E aí você fez o test drive no HB20S antes de comprar? Fiz o test drive antes de comprar, analisei todos os processos. Eu ia voltar para a Hyundai de qualquer maneira, né, principalmente por causa do silêncio que eu tenho, da dupla vedação das portas e tudo mais. Fiz o test drive e, comparando motores, são bem equiparados, não senti diferença nenhuma. O que eu senti positivo para o HB20 foi a parte de câmbio, que tem um sistema do qual você consegue deixar ele no semi-automático para fazer reduzida, ultrapassagem em estrada. Eu que vim de carnaval fiz ultrapassagens assim e foi muito mais seguro e muito mais tranquilo.
Do Onix eu não tenho essa possibilidade. Na questão de desempenho, você me contou que eles são um tanto quanto equivalentes, a não ser essa parte do... A não ser essa parte do câmbio, para mim eles são equivalentes. São bem equiparados assim nesse processo. E para quem não sabe, temos aqui um artista da música nas horas vagas. Aposentado. Eu queria saber de você se você que me contou que sempre teve essa arte assim um pouco na sua vida, se a questão de estilo, essa mudança, esse facelift que houve aqui no HB20, se isso te surpreendeu e aí estimulou você mais ainda para vir trocar o carro, ademais de todos os percalços que você teve. O novo design eu achei muito mais bonito, né? Principalmente a parte da lanterna traseira do S, Ciborgue. que foi a parte ciclope, é o ciclope, eu chamei Ciclope, ele de ciclope. perdão, isso, Eu chamando ele de ciclope por causa dessa lanterna traseira, eu achei muito mais bonita, né? E foi uma decisão que quando a gente chegou aqui eu já imaginava que eu ia pegar o S, né? A gente estava até com a intenção do hatch, mas a lanterninha fez a diferença, né? Com parte de espaço dos bagageiros, como eu tinha banda e tinha um outro HB20, então eu colocava bateria, cabia tudo, né? Com esse bagageiro também eu não tenho diferença nenhuma, não tem mais nenhum outro problema. E na parte de tecnologia, você é um usuário do BlueLink? Sim, sou um usuário do BlueLink. E qual a diferença você sentiu do MyLink para o BlueLink? O BlueLink, eu tenho ele por mais tempo, né, gratuitamente, o que ele me traz muito mais tranquilidade. Eu consigo abrir a porta, fechar a porta. Com o caso do MyLink, eu já não tinha isso. Eu tive 3 meses somente de carência gratuita. Depois disso, a renovação era um valor que não fez sentido para mim. E outra coisa também, por vezes, você sai do carro, se a pessoa que sai do carro está com a chave na bolsa, ela sai e o carro desliga. Aqui, o carro pode sair com a chave e eu posso desligar e ligar pelo BlueLink. O MyLink não tinha essa possibilidade quando eu peguei a primeira vez o Onix, né? Então aqui eu posso operar o carro sem chave, eu posso abrir sem chave, o modo valet que tem nele não tem no Premier do Onix. Então assim, eu controlo a velocidade da pessoa que vai controlar o meu carro estacionar e até a distância. Então eu permito que ele vá até 200 metros se eu precisar. Né? E aí você não cai naquela falácia de que o cara tem estacionamento e ele estaciona no quarteirão de trás, né? Sim, você sabe exatamente onde o carro está e você pode desligar e ligar ele remotamente no BlueLink. O MyLink não tem essa possibilidade até onde eu tinha no processo, sabe? Então está sendo muito mais útil, é uma tecnologia muito mais avançada e a experiência é muito mais gratificante do que a anterior que eu estava tendo. Então, por ter todos esses acessórios, eu estou conseguindo ter mais tranquilidade, né? No carro, no controle de mão, tudo mais. Então fica bem mais tranquilo para mim, né? E eu que sou uma pessoa um pouquinho mais grandinha, né? Então eu fico mais tranquilo com o controle de mão e mexendo em tudo ao mesmo tempo. E pra aqui você também se encaixa tranquilo, não sente apertado, super nada? Tranquilo. Eu tenho uma diferença com a minha esposa que tem o dobro a menos do meu tamanho, né? Então ela consegue puxar o volante até para frente ou para trás. E ela consegue caber tranquilamente. As diferenças de tamanho são universais aqui. No Onix eu não tenho esse controle para frente e para trás do volante. Isso ela tinha que botar muito para frente o volante ou muito para trás o volante, né? Então também é outro benefício que a gente tem aqui que é muito mais tranquilo de usar. Muito legal, muito legal. Agora vamos ver como é a experiência do Roberto dirigindo o carro dele na prática. Bom, já estamos aqui on board. Roberto, muito obrigado por essa carona. Obrigado. Vamos dar uma voltinha aqui pela Zona Norte. O Roberto também é da Zona Norte. Antes de mais nada, queria te presentear. Tá um pouco tarde, mas tá valendo. Bola da Copa para você. Meu jogador aposentado agradece. Para quem ainda não sabe, a Hyundai fez também a versão FIFA World Cup Qatar 2022. Tem uma versão do HB20S e também do hatch, mas a sua escolha foi um HB20 Platinum. Exatamente. Só sem as assistências ao volante, né? Exato, porque eu já sou preguiçoso demais. Se eu continuar com isso, eu vou parar de dirigir por completo. Muito bom, deixa eu deixar essa bola aqui, por favor. Deixa eu colocar meu cintinho aqui, porque cinto de segurança sim salva vidas. E vamos dar uma volta até para você me contar outras sensações que você teve. Uma das críticas que as pessoas têm com relação ao Onix, que foi o carro que você trocou pelo HB20, é o painel de instrumentos. Sim. Que aqui é 100% digital. Eu queria saber para você se isso fez muita diferença na percepção de qualidade ou tanto faz. Cara, fez diferença sim. Por quê? Porque aqui eu consigo controlar o meu abastecimento. Toda vez que eu reabasteço, eu não preciso ficar zerando o painel. Ele já me traz todos os números que eu preciso. E no controle simples que eu tenho aqui do carro, eu consigo ver quanto ele está no meu trajeto atual, eu não preciso ficar zerando, né? E, além disso, eu tenho o total de quanto eu rodei até o momento, desde o momento que eu peguei o carro, e quanto ele está fazendo na média total do carro.
Legal. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma média mais baixa, porque eu ando com o ar-condicionado no talo, tudo Sim, mais. sim. Mas hoje, quando eu tenho o reabastecimento, a hora que eu for reabastecer, ele zera o meu processo de reabastecimento e faz a conta de quanto eu faço por quilômetro naquela abastecida que eu dei. Por litro naquela abastecida que eu dei. E tá fazendo Né? bem, tá com 9,9 de média? Tá com excelente. 9,9 de média por enquanto. E isso porque é a última vez que eu reabasteci o carro. Legal. Como eu tava andando muito mais em velocidade um pouco mais desenvolvida por causa da estrada, e eu tô no etanol, eu não estou na gasolina, o que é normal Você tá no estar em etanol 9. fazendo 10. Eu tô no etanol fazendo 10. Isso porque você pegou né? uma subida de serra, que você veio de Caraguá, Eu né? vim de Caraguá, peguei uma subida de serra. E com o ar-condicionado ligado. E o carro mais cheio também. Exatamente, pesado. Né? Então, assim, como eu tô no etanol, então tá dando essa média de 9,9, 10. Se eu desligar o ar-condicionado, ele chega a uns 12, 13 fácil. No etanol na estrada. No etanol na estrada. Legal. Tá? Vamos dar uma volta pela cidade, até porque aqui na frente já tem uma valetinha. Exato. Que parece ser um cemitério de para-choques também. Aqui você nem sente, ó. Ó, passou, buraquinho, tranquilo. Outra coisa, ó. Cadê o barulho? É verdade, o tráfego tá lá fora e não tá ouvindo nada aqui Você dentro. não escuta nada lá fora. Essa era Nada. uma das suas reclamações, de você ouvir o que estava se passando lá fora dentro do ônibus. Exatamente. Eu não precisava. O que eu escuto aqui é o mínimo da aceleração possível, para não ter problema. E mais nada, ó. Sim. E você vê, né, uma borracha de vedação dupla igual, só que parece que a qualidade de construção aqui é diferente. Agora, eu acho, pelos números que eu tenho de teste lá de desempenho, que o HB20 ele é mais rápido que o Onix, principalmente na saída de semáforo e tal. Qual que é a sua percepção de usuário? É a mesma que a minha ou eu tô mentindo aqui? A minha percepção, eu não notei tanta diferença, até porque eu não sou um cara que acelera tanto assim o carro, tá? Eu forço um pouco na estrada, tudo mais. Eu notei uma pequena diferença, assim, não é uma coisa muito absurda dentro do que a gente olha hoje, tá? Na estrada, para mim, foi equiparada. Foi bem. A desenvoltura foi muito boa, né? Por ele ser mais alto, eu me senti. Ele não cai. Por ele ser mais alto, eu me senti muito mais tranquilo na direção. Eu senti uma boa estabilidade no carro, né? E é o que eu falei. Eu cheguei a bater 120 na Dutra e não percebi que o carro estava 120. Você não nota essa diferença, né? Também por causa do silêncio a bordo, né? Principalmente. Talvez seja essa a principal diferença ali, porque eu não notei, eu tava 120 certinho. Cara, a minha esposa virou e falou, mas você tá 120, nem percebi, né? Super tranquilo no processo. E me diz uma coisa, com relação à central multimídia, quais as diferenças como usuário da central multimídia que você teve com relação ao MyLink lá da Chevrolet, que às vezes dá um probleminha, teve algumas versões que vieram sem Bluetooth, algumas vieram sem pareamento, sem cabo. Conta como é que foi a sua experiência lá e como é que está sendo aqui. A minha experiência no MyLink foi que eu não conseguia parear sem o cabo. Eu não conseguia espelhar o processo sem o cabo. E o sistema dizia que poderia. E o sistema dizia que poderia. Eu não consegui fazer esse pareamento, né? Fui na concessionária, também não funcionou, só funcionou com o cabeamento. Porém, aqui a versão do HB20, ele é muito mais completa. Do que era a sua anterior. Hoje eu tô... Aqui o meu celular não está conectado em nada, está espelhando, e eu consigo fazer todo o processo de análise e consigo olhar para onde eu quero ir sem ter problema e estar com ele conectado. Entendi. Né? Sem cabo, né? Sem cabeamento. Sem precisar ter esse processo de cabeamento, né? Então, para mim é muito mais útil. Eu não preciso ficar carregando o celular o tempo inteiro. Eu não preciso ficar parando, colocando ele no console para conectar, né? E todos os meus aplicativos aqui pela interface tá muito mais fácil de usar. Então, tanto a parte de GPS quanto a parte de WhatsApp, ligação, aqui no painel é muito mais tranquilo de mexer. Tá. Né? O que te fez vir de novo para a Hyundai foi a experiência anterior, ou você andou nesse carro, ou foi uma certa decepção com a Chevrolet? O que fez você comprar um HB20 S Platinum? Eu acho que foi o conjunto da obra, sabe? Eu tive uma boa experiência com o HB20 anterior, que era um Comfort Plus. Ele era muito bom para mim, assim, de performance e tudo mais. Eu vim para Chevrolet, realmente não tem uma diferença absurda. Eu fiz outros test drives em outras montadoras e tudo mais, mas realmente não tinha o nível de tecnologia e de conforto que eu tenho aqui.
Legal. Né? Então a Hyundai me traz um conforto muito mais abrangente quando eu vou falar em segurança, quando eu vou falar em outras coisas, né? Quando eu preciso de silêncio, quando eu preciso falar no telefone em uma ligação, ou seja, de trabalho ou alguma coisa assim. Ele me dá muito mais acessórios em matéria de tecnologia, né, para a categoria do que o carro oferece ser. É uma coisa muito diferente do que você tem hoje no mercado, vale muito mais a pena. Foi esse o conjunto da obra assim, que eu consegui ter, né, e analisar que realmente tinha que voltar para a Hyundai porque era o que eu precisaria ter hoje. Legal. E por que você não optou pelo completão com todas as assistências? É uma diferença de quanto? Eu acredito que seja uma diferença de uns 10, 15 mil de diferença, sabe? Eu não vi a necessidade no momento, Tá. na minha análise, né? Eu não vi a necessidade no momento. Mas, se fosse uma outra época e eu quisesse ser mais preguiçoso ainda, eu teria pego um maior ainda, sabe? Sim, porque assistência de condução e tal, a gente só dá valor depois que a gente experimenta várias vezes, né? O problema é a referência. A partir do momento que você subir a barra, vai ser mais complicado você descer dela, né? É verdade. Quem sabe num próximo HB20 ele já venha com todas as assistências, for um hatch, um sedã ou um Creta. Exatamente. Isso é que é o legal. Provavelmente, se eu vá trocar de carro daqui a alguns anos, seja um Hyundai ou um Creta ou um mais avançado mesmo, para poder manter, sei lá, manter a qualidade que eu tenho aqui, né? Que é o que eu falei. Para mim, esse silêncio e esse conforto que eu tenho aqui, ele é muito melhor do que outras marcas, que eu já fiz o test drive. Legal. E se for comprar HB20 ou Creta ou HB20S, já sabe, né? Tem que ir para sinal. Que a gente nem tinha combinado, hein? Roberto, Exatamente. muito obrigado pela participação, obrigado por dispor do seu tempo aí. Obrigado. E vamos voltar lá para Sinal, que eu tenho mais um recadinho para mostrar para você e para dar para quem está procurando um Hyundai 0 km, assim como o Roberto, para sair feliz e tranquilo e não raspar o para-choque em lugar nenhum. Exatamente. Chega de ficar trocando borrachinha. É isso aí. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, como eu sempre digo, a voz do povo é a voz de Deus. Mas aquele povo que experimenta tem mais voz ainda. Pode até ser que num comparativo entre o HB20 S Platinum e o Onix Plus Premier, o HB20 saísse vencedor. Mas isso seria só um parâmetro para você ter, sem ter a convivência que o usuário sempre tem. E ela é a mais importante na hora de você finalmente decidir qual carro vai levar para a garagem. E se escolher um HB20S, já sabe, o seu Hyundai HB20S está na Sinal em 4 endereços. Tanto aqui na Avenida Zaquinac, número 1156, Zona Norte de São Paulo, quanto em Alphaville, na Estrada Aldeinha, número 251, e tem também em Diadema, Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquiavel, número 999. E também no ABC, lá no Principado de São Caetano, na famosíssima Avenida Goiás, número 3373. E se falar que viu aqui, vai ganhar a bola da Copa. Não vai, não? Dá a bola da Copa, pessoal? Não? Bom, você fala com o gerente lá. Quem não chora não mama. E com esta bomba... Oh my God. Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações. Doações não precisa. Só parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal. Mande e-mail para programaroda@gmail.com. Siga também o Grupo Sinal nas redes sociais. Instagram, @Grupo Sinal. E lá você vai poder saber ainda mais das promoções, das facilidades, dos descontos, enfim, de tudo que você precisa saber do Grupo Hyundai. Até a próxima. Fui! Sai por lá, né? Tá dizendo lá, sai por lá. Ele é... Opa, tá tocando algum telefone aí. É o seu. Onde que tá o meu? Tem certeza que é o telefone? Que esse som parece um bip. Ele caiu aqui? Ah, não, ele tá aqui na porta, pô. Eu tinha que ligar pra alguém, eu fui sair aquela hora pra ligar. Eu deixei no alarme aqui, se não me ligar, se eu ligar. Tô voltando. 3, 2, 1...